Fala, gente boa, tudo bem? Rafael Bittencourt por aqui. Muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Peço a você que fique comigo até o final para você ter uma opinião geral aqui diante da minha análise e também da minha opinião. Então esse vídeo é minha análise e também opinião. Vamos lá, vou passar para você mais um pouquinho de informações sobre Taiwan, a situação de Taiwan, a crise no Estreito de Taiwan. Lembrando que a última crise no Estreito de Taiwan também foi provocada por uma visita, de uma autoridade dos Estados Unidos, lá em 96. Provocado entre aspas, porque a China, no caso, lá em 96, reagiu a essa visita dos Estados Unidos e também um estabelecimento de vínculos com o atual, na época, presidente de Taiwan, em 96. Lembrando que a partir de 91, a China se abriu mais para o mundo, no processo de globalização e etc. E agora a crise foi instaurada novamente e essa crise veio por causa da visita da presidente da Câmara dos Deputados, a Pelosi. É a terceira pessoa no escalão de poder dos Estados Unidos, terceira, quarta pessoa. Vem ali o presidente, a Kamala Harris, vice-presidente, aí depois a Pelosi, basicamente. Tem a liderança do Senado, mas basicamente é a Pelosi. Ela articula muita coisa, impede muita coisa também. Democrata já há muito tempo, lá em 91 tem foto, se eu não me engano foi em 91, tem foto da Pelosi, eu mostrei para você no último vídeo, sempre os últimos vídeos aparece o cardzinho no final, a capa dele aparece no final. Você pode clicar depois e assistir caso você não assistiu. Pois agora, a China prometeu uma resposta, disse que quem brincasse com fogo ia se queimar, cobri esse tema com vocês, essa fala do Xi Jinping com vocês, e agora a China começou os exercícios. Sim, muitos exercícios, muitos disparos, exercícios com armas, sim, com mísseis, tá? E muitos disparos em direção ao Estreito de Taiwan. Eu vou falando para a gente ganhar tempo, eu vou falando e vou colocando as matérias, vou colocando para você os vídeos aqui por cima, vocês vão vendo, vão conferindo direitinho. Chega até para o lado que eu coloco aqui. E aí o que acontece? A China fez muitos exercícios, eu vou manuseando aqui também para ficar certinho sincronizado com a tela. A China fez muitos exercícios, está fazendo muitos exercícios, sendo que para mim são exercícios comedidos. Ela está dando uma resposta com disparos, com lançadores, com mísseis. Só que, se nós pensarmos no número do efetivo chinês, do exército chinês, no tipo de equipamento que eles possuem, que poderiam, de fato, utilizar se quisessem ser agressivos com Taiwan, eles já teriam feito. Então esse exercício também é provocativo. Aqui eu falei para vocês que esse vídeo é análise e opinião. É também provocativo. Assim como foi provocativa a visita da Pelosi, mexendo aí no mercado de semicondutores, de placa de vídeo. Lembrando que a Pelosi fez um grande investimento, ali o marido recentemente. Então ela sai favorecida. Em termos de mercado, esses democratas sabem trabalhar muito bem, Bom, enfim, ela sai favorecida nessa história. Então, se teve provocação, a China também vai fazer provocação. Mas me parece que se a China quisesse fazer alguma coisa, de fato já começaria. Agora, não significa que a China não vá começar algo de fato. Eu acho que aqui é a provocação e esperando uma resposta, um erro de cálculo, um erro de mão de Taiwan, uma resposta, porque Taiwan também vai precisar dar uma resposta. Ainda que Taiwan esteja cercado, como você vê imagens que eu já coloquei, coloco outra vez. A ilha de Taiwan completamente cercado por cargueiros, cercado por navios chineses, cercada também pelos céus, Muitas aeronaves chinesas sobrevoando a ilha de Taiwan, o espaço internacional, no caso, o espaço de Taiwan, então entrando numa área proibida. E Taiwan, se ficar covardando-se a este ponto, a humilhação tende a ser pior e a dominação da China tende a ser mais clara. A reanexação, sem a luta propriamente dita, tende a ficar cada vez mais clara. Então, Taiwan, de algum modo, tem que reagir a esse exercício fazendo outros exercícios. Coisas de mobilização, Taiwan também se mobiliza. Só que esse erro de cálculo nesse exercício pode realmente iniciar esse conflito. Só para você ter noção, o dia 5, que no caso é amanhã, hoje é dia 4, o dia 5 é importante porque eles falam muito do dia 5 de agosto. Que não tem nenhuma mística, eu não estou dizendo que eu estou afirmando, eu, Rafael Bittencourt, amanhã, dia 5, vai começar a guerra. Não, não é isso. Eu estou dizendo é que
eles já falaram em outros momentos sobre o dia 5 de agosto de 2022. Então fiquem atentos. Beleza, pessoal? Somente atenção. Ok. Aqui, olha, para vocês saberem, o G7, estou colocando aí matéria para vocês, do Epoch Times, da Epoch Times Brasil, colocando assim, ó, G7 exige que China evite o uso de força em Taiwan. Ou seja, o G7 está fazendo um alerta para a China e pedindo que a China não tente justificar a presença da Pelosi em Taiwan, a provocação da Pelosi em Taiwan, justificar utilizando a força, né? Utilizando, então, mísseis que podem alcançar o território de Taiwan. A China está fazendo disparos sobre as águas, né? E alguns disparos são cenográficos, quer dizer, não tem capacidade destrutiva neste momento, apesar de serem muitos disparos, que eu falo para vocês, Taiwan vai precisar responder. Então, de todo modo, o The Epoch Times está destacando para a gente que o G7, são as 7 nações mais ricas do mundo, estão sinalizando que não veem com bons olhos e tendem a responder, né? Quem são esses países? Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Itália, Japão e Reino Unido. O Japão é muito importante ele reagir, porque inclusive se Taiwan cair sem uma resposta dos Estados Unidos, né, se Taiwan ser reintegrada à China, sem uma resposta dos Estados Unidos, coisa que é questão de tempo, ali dá um recado para o Japão, dá um recado para os países do Pacífico. É o mesmo recado, só para você entender um pouquinho de história, sem ficar demasiadamente longo esse vídeo, o que aconteceu lá em mais ou menos 79, com a queda do Vietnã. Logo depois, várias regiões do mundo foram dominadas pelas outras potências, no caso as potências comunistas. O eurocomunismo cresceu, né, o comunismo na Europa cresceu, teve o regime do Shah do Irã sendo derrubado, teve ainda aquela questão lá dos diplomatas, né, no próprio Irã. Tem mais o quê? Teve Laos, teve Camboja, África, Nicarágua, que eu estou provando para você que quando caiu o Vietnã, a potência, no caso dos Estados Unidos na época, demonstrou fraqueza, automaticamente o opositor ele avança nesse jogo da geopolítica. Então o que está em voga, o que está em jogo aqui, não é somente Taiwan. O que está em jogo aqui é a resposta que se dá para aqueles inimigos históricos que podem anexar outras regiões, podem desafiar a dominação de outras regiões. E nós estamos falando de águas internacionais, nós estamos falando do comércio internacional. Eu disse para você, já há bastante tempo, cerca de 2 anos, eu disse para você e repito com uma certa frequência porque é necessário. Esse exercício também mantém fresco na minha memória essa informação. Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial, essas guerras, elas foram movidas originalmente. A força motriz dessa guerra é a dominação de rotas marítimas comerciais. Então, o que vocês estão vendo, o Estreito de Taiwan, é muito importante, não só para a geopolítica marítima portuária dos Estados Unidos. A potência dos mares são os Estados Unidos, tá? E ali na região do Indo-Pacífico, tanto que os Estados Unidos criaram o Quad, que são 4 nações, Índia, Austrália, etc., Japão, criaram essa cúpula para justamente manter essa hegemonia das águas, tá? E ali, naquela região, que a China diz como águas da soberania chinesa, a região da soberania chinesa. É claro que a China quer ser a potência hegemônica regional. Ela quer ser a potência da Ásia, coisa que quer repetir a história, né, e se livrar daquela humilhação histórica, etc. Então, veja, os Estados Unidos, se permitirem a queda de Taiwan, seja por um presidente que está em frangalhos, porque é uma marionete, seja lá o que for, outras nações virão. O desafio será feito a outras nações. Tanto que nesses momentos você vê a Coreia do Norte falando, você vê o Irã falando, outras potências. Esse eixo que eu falo para vocês, que é o eixo do fim do mundo, que é o eixo de Magog, ele reage. Porque se cair Taiwan, assim como nós já vimos na história, o exemplo, citei para vocês, 77, 79, a questão do Vietnã, depois veio Camboja, depois veio Laos, veio Nicarágua,
vem muitas outras regiões, Afeganistão, né, a tomada do Afeganistão pela União Soviética, viram como isso vai avançando? Então tende a ter uma resposta do mundo, em outras regiões do mundo. Então reclama a autoridade em outras regiões do mundo. Lembrando a vocês que em questão de sentar em cima do manual de Sun Tzu, a China já faz há muito tempo. Ela domina através de parcerias comerciais, através de fornecimento de tecnologia e etc. Agora a questão vem por outro viés. Mas, gente, o que eu percebo é o seguinte: a tensão está elevadíssima e uma resposta demasiada, um exercício demasiado, um erro de cálculo, vai ter uma contra-resposta. E isso pode iniciar um conflito, iniciar uma guerra. O mundo tende a entrar em um caos generalizado se essa guerra realmente acontecer. As commodities vão disparar, o dólar vai disparar, o dólar vai ganhar força, obviamente, né? As commodities aí vão subir, como eu falei para vocês, o mercado de semicondutores, mercado de tecnologia vai disparar, a inflação tende a voltar e quem lucra com isso tudo, né? Bom, eu paro por aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, não deixem de compartilhar, não deixem aí também de informar as pessoas que participam dos grupos que vocês estão. Um grande abraço, que o Eterno abençoe vocês. Tchau, tchau.